Bom dia a todos do canal, blinde o coração e receba a vida. Deus vos abençoe a todos, Deus me abençoe, me visite nesta manhã. Que Jesus visite você, sua família, cada uma das suas parentelas, de longe e de perto. Estou aqui para compartilhar com vocês a palavra do Senhor nesta manhã, no 46º dia da Paraxá. Aleluia! Ekev, para continuar. O Senhor Jesus não quer que eu e que você ficamos apenas na superfície. Ele quer que nós venhamos mergulhar profundamente em sua palavra. Aí ele vai se revelar a mim, vai se revelar a você. Os céus vão se abrir e você vai recebendo do Senhor as suas misericórdias, suas graças e suas bênçãos. Hoje vamos estar lendo aqui diretamente da Bíblia judaica. É uma bênção essa Bíblia. Essa é a referência bibliográfica de hoje. Paraxá 46. Ekev, continuarem. Nós vamos ler os capítulos de Deuteronômio, capítulo 7, a partir do versículo 12, até o capítulo 11, o versículo 25, agora pela manhã. E à tarde nós vamos estar lendo a porção da tarde. Diz a palavra do Senhor assim. Mas antes vamos orar. Senhor Jesus, fala conosco através da Tua palavra. Se revela a nós, Pai, através da Tua palavra. Tira os tampões dos nossos ouvidos. Abre o nosso coração e a nossa mente para recebermos a semente de hoje. E que ela venha criar raízes, que ela venha crescer com caule forte, venha dar folhas e venha dar frutos, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Você que crê, diga amém. Então vamos aí, está fazendo a leitura. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12. Na Bíblia judaica completa. Pelo fato de vocês ouvirem essas regras e continuarem a cumpri-las, Adonai significa meu Senhor. Adonai, seu Deus, manterá com vocês a aliança e misericórdia juradas por ele a seus antepassados. Ele os amará, abençoará e aumentará seu número. Também abençoará o fruto do seu corpo e o fruto do seu solo, o trigo, o vinho, azeite de oliva e animais. E na terra que ele jurou dar a vocês, vocês serão mais abençoados que todos os outros povos. Não haverá homens nem mulheres estéreis entre vocês. E o mesmo ocorrerá com seus animais. Adonai removerá toda a enfermidade de vocês. Ele não os afligirá com nenhuma das terríveis doenças com que castigou o Egito. Como vocês sabem, em vez disso,
ele as enviará a quem os odeia. Destruam todos os povos que Adonai, seu Deus, entregar a vocês. Não demonstrem piedade e não sirvam os deuses deles, pois isso seria uma armadilha para vocês. Pode ser que vocês pensem, essas nações são mais numerosas que nós. Como as expulsaremos? Contudo, não tenha medo delas. Lembrem-se do que Adonai, seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. As grandes provas que vocês mesmos viram, e os sinais, as maravilhas, a mão forte e o braço estendido, pelos quais Adonai, seu Deus, os tirou. Adonai fará o mesmo a todos os povos temidos por vocês. Além disso, Adonai, seu Deus, enviará o vespão entre eles. Até os esquecidos e os que esconderam perecerão diante de vocês. Não sintam medo deles, pois Adonai, seu Deus, está aí com vocês. O Deus grande e temível. Adonai, seu Deus, expulsará essas nações de diante de vocês, pouco a pouco. Vocês não poderão eliminá-las de uma só vez. Ou os animais selvagens virão em grande número até vocês. Mesmo assim, Adonai, seu Deus, as entregará a vocês, enviando sobre elas um desastre após outro, até sua destruição. Ele entregará a vocês os reis deles, e vocês eliminarão seu nome de sob o céu. Nenhum deles será capaz de resistir, até que vocês o destruam. Queime por completo as tábuas esculpidas de seus deuses. Não cobicem a prata ou o ouro que há nelas. Não tomem para si, caso contrário, vocês serão enganados por elas. Por isso é abominável a Adonai, o seu Deus. Não levem para sua casa nada que seja abominável, ou vocês partilharão da maldição que está sobre isso. Abomine-o por completo. Abomine-o de forma total, pois está separado para a destruição. Capítulo 8. Obedeçam a todos os mitzvot que eu entrego a vocês hoje, para que vivam, aumentem em seu número, entrem e tomem posse da terra que Adonai jurou aos seus antepassados. O que é mitzvot? Tem o plural também. Mitzvah. São os mandamentos, as leis que somos chamados a obedecer. Na Torá tem 613 mitzvot. 248 são positivos, são leis positivas, que determinam as ações que nós devemos realizar, nos esforçar para cumpri-las. E 365 são negativas, que são aquelas ações que devemos evitar.
Então são leis divinas, a quais nós devemos estar nos esforçando a aprender a Bíblia, a palavra de Deus, e tudo nos irá bem. Versículo 2: lembrem-se de todo o caminho pelo qual Adonai os guiou meses. Lembrem-se, vou repetir. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual Adonai os guiou nesses 40 anos no deserto, humilhando-os e testando-os, com o objetivo de saber o que estava em seu coração. Se vocês obedeceriam às suas mitzvot, ou não, às suas leis, os seus mandamentos, ou não. Ele os humilhou, permitindo que vocês se tornassem famintos, e então os alimentou com o maná, desconhecido por vocês e por seus antepassados, para fazê-los entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Adonai. Durante esses 40 anos, suas roupas não envelheceram, seus pés não incharam. Pensem detidamente sobre isso. Adonai estava disciplinando como um homem disciplina seu filho. Portanto, obedeçam às mitzvot de Adonai, seu Deus. Vivam como ele os direciona e temam a ele. Pois Adonai, seu Deus, os está conduzindo a uma boa terra, uma terra com riachos, fontes e águas que brota das profundezas em vales e em costas. É uma terra de trigo e cevada, vinhas, figueiras e romãs, terra de azeite, de oliva e mel. A terra onde vocês comerão alimentos em profusão e nada faltará a vocês. A terra onde as pedras contêm ferro e as colinas podem ser exploradas para a obtenção de cobre. Por isso, comam, sintam-se satisfeitos e bendigam a Adonai, seu Deus, pela boa terra que ele deu a vocês. Segundo, capítulo, no versículo 11. Não se esqueçam de Adonai, seu Deus, deixando de obedecer às suas mitzvot, as regras e os regulamentos que hoje entrego. De outro modo, depois de vocês terem comido e estarem satisfeitos, após construírem boas casas e nelas viverem, e aumentarem o gado, os rebanhos, a prata, o ouro e tudo mais que possuem, se tornarão orgulhosos e se esquecerão de Adonai, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, onde viviam como escravos, que os guiou através do deserto vasto e temível, com serpentes venenosas, escorpiões e seca, com o solo ressecado, que tirou água da pedra para vocês, que os alimentou no deserto com o maná, algo desconhecido por seus antepassados, enquanto ele os humilhava e testava com o objetivo de, ao final, fazer o bem a vocês. E pensarão em seu coração: meu poder e a força da minha mão me deram esta riqueza. Não, lembrem-se de Adonai, seu Deus, pois
Ele é que dá a vocês força para obter riquezas, com o objetivo de confirmar sua aliança, feita a seus antepassados, como acontece até o dia de hoje. Se vocês se esquecerem de Adonai, seu Deus, seguirem outros deuses, lhes servirem e os adorarem, eu os advirto de antemão que com certeza perecerão. Perecerão como as nações que Adonai fará perecer diante de vocês, pois não deram atenção à voz de Adonai, o seu Deus. Capítulo 9. Ouça, Israel, você atravessará o Iardém, ou seja, o rio Jordão. Você vai descer o rio Jordão. Hoje, e entrará na terra para desalojar nações maiores e mais fortes que você, cidades grandes e fortificadas até o céu, um povo grande e alto, os Anequim. A respeito de quem você conhece e de quem ouviu dizer, quem pode resistir aos descendentes de Anak? Então vamos entender aqui acerca do Rio Jordão. O Rio Jordão, ele nasce lá nas montanhas de Golã. E ele iria descer até o Mar Morto, o ponto mais baixo da terra. É um rio muito importante para o Oriente Médio. Jesus foi batizado neste rio. Então, descer também tem um significado espiritual. É um período de transição. Quando você desce, você se humilha para chegar até Jesus. Então você vai ser purificado. Glória a Deus. O céu se abre. Através da sua humilhação, o Senhor Jesus te exalta. Também lembramos que o Rio Jordão faz fronteira entre Israel e a Jordânia. Os Anaquim que refere aqui são da tribos dos Refaitas. São aqueles que se refugiaram em Gaza, Gate e Asdod. Portanto, entenda hoje que Adonai, seu Deus, atravessará o rio à sua frente, como fogo devorador. Ele os destruirá e os subjugará diante de você. Assim você os expulsará e os fará perecer com rapidez, como Adonai disse a você. Terceiro, no versículo 4. Não pense de si mesmo, depois de seu Deus os ter expulsado à sua frente. Adonai me trouxe para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não, isso aconteceu pelo fato de essas nações terem sido tão ímpias que Adonai as expulsará diante de você. Não é por causa da sua justiça, ou porque seu coração é tão bom, que você entrará na terra para tomar posse dela. Adonai, seu Deus, entrega-as a você para punir a impiedade dessas nações e também para confirmar a palavra jurada por Adonai aos seus antepassados. Avraham, Yitzhak
e Yaakov. Portanto, contenda que não é por causa, portanto, entenda que não é por causa de sua justiça que Adonai, seu Deus, dá esta boa terra a vocês para possuir. Vocês são um povo teimoso. Lembrem-se, não se esqueçam de como vocês deixaram Adonai, seu Deus, irado no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até chegar em paz a este momento, vocês foram rebeldes contra Adonai. Em Horeb, vocês também fizeram que Adonai se irritasse. Adonai irou-se o suficiente para os destruir. Eu subi a montanha para receber as tábuas de pedra, as tábuas nas quais estava escrita a aliança que Adonai fez com vocês. Permaneci na montanha por 40 dias e 40 noites, sem comer alimentos nem beber água. Então Adonai me deu 2 tábuas de pedras inscritas pelo dedo dele. Nelas estavam escritas todas as pedras ditas a você por Adonai, de dentro do fogo, sobre a montanha, no dia da assembleia. Sim, depois de 40 dias e 40 noites, Adonai me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Então Adonai me disse: levantem-se e desça rápido daqui, pois seu povo, a quem você guiou do Egito, corrompeu-se. Eles se desviaram com muita velocidade do caminho que lhes ordenei seguir. Fizeram para si mesmo uma imagem de metal. Além disso, Adonai me disse: tenho visto este povo, e que povo teimoso! Deixe-me sozinho para que eu dê cabo deles e lhes apague o nome de debaixo do céu. E farei de você uma nação maior e mais forte que eles. E desci da montanha. A montanha ardia em fogo, e as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Olhei, e eis que vocês haviam pecado contra Adonai, seu Deus. Vocês tinham feito um bezerro de metal, desviaram-se com rapidez do caminho que Adonai ordenara a vocês seguir. Tomei as 2 tábuas, lancei-as com as 2 mãos e as quebrei diante dos seus olhos. Então me prostrei diante de Adonai, como fiz a primeira vez, por 40 dias e 40 noites, período em que não comia nenhuma comida nem bebia água, por causa do pecado cometido por vocês, ao fazerem o mal à vista de Adonai, provocando. Eu temia pela ira de Adonai em relação a vocês. Via como estava furioso e que talvez os destruísse. No entanto, Adonai ouviu também dessa vez. Além disso, Adonai estava muito irado com Arão e o teria destruído. Com Arão. Mas orei também por Arão. Peguei o pecado de vocês, o bezerro que fizeram, e o queimei, quebrei em pedaços e moí tudo até se tornar tão fino como pó. Então lancei esse pó no riacho que descia da montanha. Em Taerá, outra vez, Massá e Kivoret Hatá Avá, vocês tornaram a provocar a ira de Adonai. E quando Adonai os enviou a Cádiz Barneia, dizendo: subam e tomem posse da terra que dei a vocês,
vocês se rebelaram contra a ordem de Adonai, o Deus de vocês. Vocês não confiaram nele, nem fizeram o que ele disse. Sua rebeldia contra Adonai teve início no dia em que eu os conheci. Assim, eu me prostrei diante de Adonai durante 40 dias e 40 noites e permaneci prostrado ali, pois Adonai disse que os destruiria. Orei a Adonai. Eu lhe disse: Adonai, Elohim. O significado de Adonai, de Elohim: Deus majestoso, Deus poderoso. Então Moisés se humilhou ali, falando isso. Não destrua o teu povo, tua herança. Tu o resgataste por tua grandeza, tiraste-o do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Arã, Isaac e Jacó. Não te feches na teimosia deste povo, ou em sua impiedade, ou em seu pecado. De outro modo, a terra da qual tu nos tiraste, Adonai não foi capaz de conduzi-los à terra que prometeu a vocês. E foi por tê-los odiado que ele os tirou para matá-los no deserto. No entanto, eles são teu povo, tua herança, a quem trouxeste com teu grande poder e teus braços estendidos. Capítulo 10. Primeiro versículo. Nesse tempo, Adonai me disse: corte 2 tábuas de pedras como as primeiras, subam ao meu encontro sobre a montanha e façam uma arca de madeira. Eu escreverei essas tábuas, as palavras que estavam nas primeiras, que foram quebradas por você. E coloque essas tábuas na arca. Então fiz uma arca de madeira de acácia e cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Subi a montanha com as 2 tábuas na minha mão. Ele pôs as tábuas, as mesmas inscrições das anteriores, as 10 palavras que Adonai anunciou a vocês, desde o fogo sobre a montanha, no dia da assembleia, e Adonai entregou a mim. Eu voltei, desci a montanha e pus as tábuas na arca que tinha construído, e elas permaneceram ali, como Adonai me ordenara. O povo de Israel viajou dos poços de Benei e Acã a Asmoserá, onde Arão morreu, foi sepultado. E Alazar, seu filho, assumiu o seu lugar, servindo no ofício de Corre. Dali eles viajaram até Gudgod, e de Gudgod a Iotevat, uma região de riachos. Nesse tempo, Adonai separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança de Adonai e para permanecer diante de Adonai, para servi-lo e abençoá-lo em seu nome, como eles fazem até hoje. É por isso que os Levi, a tribo de Levi, não compartilhou da herança com seus irmãos. Adonai é sua herança,
como Adonai, o Deus deles, lhes disse. Permaneci sobre a montanha 40 dias e 40 noites, como antes, e Adonai me ouviu também daquela vez. Adonai não os destruirá. Então Adonai me disse: levante-se e siga seu caminho à frente do povo, para que eles entrem e tomem posse da terra que jurei a dar aos seus antepassados. Quinto, 12º versículo. Por isso agora, Israel, tudo que Adonai, seu Deus, pede a vocês é que temam a Adonai, seu Deus. Sigam-lhe os caminhos, amem-no e o sirva a Adonai, seu Deus, com todo o seu coração e todo o seu ser. Obedeçam para o seu bem às mitzvot e aos regulamentos de Adonai, que eu hoje dou a vocês. Vejam o céu além do céu, a terra e tudo que há neles pertencem a Adonai, seu Deus. Adonai se aperfeiçoou a seus antepassados, repetindo, Adonai se afeiçoou a seus antepassados e os amou e escolheu os descendentes deles, vocês, dentre todos os povos, como ele faz ainda hoje. Portanto, circuncidem o prepúcio do seu coração e não sejam mais teimosos, pois Adonai, o Deus de vocês, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e assombroso, que não favorece ninguém e não aceita subornos. Ele assegura a justiça ao órfão e à viúva. Ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Portanto, vocês devem amar o estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. Vocês devem temer a Adonai, seu Deus, servir-lhe, apegar-se a ele e jurar em seu nome. Ele é seu louvor e o seu Deus que fez vocês essas coisas grandes e assombrosas que viram com os próprios olhos. Seus antepassados desceram ao Egito apenas com 70 pessoas. Mas agora, Adonai, seu Deus, fez que vocês se tornassem tão numerosos quanto as estrelas do céu. Capítulo 11 de Deuteronômio. Portanto, amem a Adonai, seu Deus, e sempre obedeçam às suas ordens, aos seus regulamentos, às suas regras e à sua mitzvot. Hoje eu me dirijo a vocês, não a seus filhos, que não experimentaram a disciplina de Adonai, o Deus de vocês, sua grandeza, sua mão forte, seu braço estendido, seus sinais e suas ações realizadas no Egito, a Faraó, o rei do Egito, e a todo o país. Eles não passaram pela experiência de ver o que ele fez com o exército do Egito, cavalos e carruagens, como Adonai os encobriu com a água do mar do Suf, enquanto eles os perseguiam, e foram destruídos até o dia de hoje. Eles não experimentaram o que ele fez a vocês no deserto até chegarem a este lugar, ou o que ele fez com Datã e Avirã e os filhos de Eliabe, os descendentes de Reuel.
Como a terra abriu a boca e os engoliu, com suas famílias, suas tendas e todo ser vivo do seu grupo, diante de todo Israel. No entanto, vocês viram com os próprios olhos todos esses grandes atos de Adonai. Portanto, guardem cada mitzvah que eu entrego hoje a vocês, para que sejam fortes o suficiente para entrarem na terra que estão atravessando para conquistar e dela tomar posse. E para que vivam muitos anos na terra que Adonai jurou dar aos seus antepassados e aos seus descendentes e aos descendentes deles, a terra em que sobejam leite e mel. Sexto, pois a terra que vocês estão entrando para tomar posse dela não é como a terra do Egito. Lá vocês lançavam a semente e precisavam usar os pés para operar o sistema de irrigação, como uma horta. No entanto, a terra que vocês estão atravessando para tomar posse é uma terra de colinas e vales, que absorve água quando a chuva cai do céu. E é a terra cuidada por Adonai, seu Deus. Os olhos de Adonai, seu Deus, estão sempre sobre ela, do começo ao fim do ano. Portanto, se ouvirem com cuidado as minhas mitzvot, que entrego hoje a vocês, amando a Adonai, o Deus de vocês, e servindo-o com todo o coração e todo o ser, então diz a Adonai: darei à terra de vocês chuva nas estações certas, incluindo as primeiras chuvas de outono e as chuvas tardias da primavera, para que vocês juntem o trigo, vinho novo e azeite de oliva. E darei a seus campos relva para o gado. Como resultado, vocês comerão até ficarem satisfeitos. No entanto, sejam cuidadosos para não deixar seduzir, para que não se desviem, sirvam outros deuses e os adorem. Se o fizerem, a ira de Adonai se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, o solo não produzirá nada, e vocês desaparecerão rapidamente da boa terra que Adonai dá a vocês. Portanto, guardem essas minhas palavras com o seu coração, com todo o ser. Atenham-nas à mão como sinal. Ponham-nas em uma faixa à volta da testa. Ensinem-nas com cuidado aos seus filhos, falando a respeito delas quando se sentam em casa, quando andam pela estrada, quando se deitam e quando se levantam. E escrevam-nas nas batentes das portas da sua casa e nos portões, para que vocês e os seus filhos vivam muitos anos na terra que Adonai jurou dar a seus antepassados, enquanto existisse o céu sobre a terra. Sétimo e Maftuf. Pois, se cuidarem de obedecer a todas essas mitzvot que dou a vocês e cumpri-las, amando Adonai, o Deus de vocês, e seguindo todos os seus caminhos e se apegando a Ele, então Adonai expulsará todas as nações que estão diante de vocês
e vocês despojarão nações maiores e mais fortes que a sua. Todo lugar onde pisar a sola do seu pé será de vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém será capaz de resistir a vocês. Adonai, o Deus de vocês, colocará temor e medo em toda a terra que pisarem, como ele disse a vocês. Eu vou repetir a partir do versículo 21 do capítulo 49, porque passou um carro de som e eu dei pausa e quando eu retornei, eu não sei bem aí onde eu parei. Me perdoem por isso. Capítulo 49, versículo 21. Então você vai ficar pensando, quem é esta gente? Quem me deu todos esses filhos? Eu estava enlutada e estéril, estava rejeitada, mas esta gente toda, quem criou esses filhos para mim? Eu estava sozinha, de onde vieram todos eles? O soberano Senhor responde: veja, eu darei um sinal às nações, mostrarei a minha bandeira aos povos. Eles trarão de volta os seus filhos espalhados pelo mundo. Trarão os filhos nos braços e as filhas nos ombros. Reis estrangeiros cuidarão das suas crianças, e as suas rainhas serão as suas babás. Todos eles se curvarão até o chão, na sua presença, e lamberão o pó dos seus pés. Então, finalmente, vocês vão saber que eu sou o Senhor. Quem confia em mim nunca será envergonhado. Quem pode tirar de um homem forte o despojo que ele conquistou? Quem pode obrigar um dono de escravos a libertá-los? O Senhor, porém, respondeu: até os escravos do dono mais poderoso e cruel serão libertados, e o despojo será retomado dos violentos. Eu mesmo lutarei contra os que lutam contra você, Israel. Eu mesmo salvarei os seus filhos. O Senhor, porém, respondeu: até os escravos do dono mais poderoso e cruel serão libertados, e o despojo será retomado dos violentos. Eu mesmo lutarei contra os que lutarem contra você, Israel. Eu mesmo salvarei os seus filhos. Os seus inimigos comerão a própria carne, ficarão bêbados com seu próprio sangue. Então todo mundo saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Israel. Capítulo 50 de Isaías. O Senhor pergunta: por acaso eu os vendi a algum credor? É por isso que vocês não estão aqui? Será que sua mãe desapareceu porque eu me divorciei dela e a mandei embora? Nada disso. Vocês mesmos se venderam por causa dos seus pecados. Sua mãe foi mandada embora porque vocês viviam desobedecendo às suas ordens. Por quê? Quando eu os chamei de volta, ninguém me respondeu. Por acaso eu perdi o meu poder de salvar? Por acaso acabou a minha força para libertar vocês? Com uma simples palavra,
Eu seco os mares e transformo os rios em deserto, fazendo morrer e apodrecer todos os peixes. Eu sou capaz de fazer o céu escurecer completamente e faço das vestes de lamento a sua coberta. O soberano, o Senhor Deus, me ensinou suas palavras de sabedoria, para que eu possa animar o que está fraco e cansado. Todas as manhãs ele me acorda e me ensina a escutar e entender as suas palavras. O soberano, o Senhor, falou comigo. Eu ouvi, obedeci e me revoltei, nem fugi da responsabilidade. Ofereci as minhas costas ao chicote e ofereci meu rosto aos que arrancaram a minha barba. Não fugi da vergonha, eles me cuspiram no rosto. Mas o Senhor, o soberano, me ajuda. Por isso que eu não desanimarei. Assim mesmo, sofrendo, decidi firmemente fazer a sua vontade e tenho certeza de que não serei decepcionado. Aquele que vai me declarar justo está bem perto. Quem se atreve a lutar contra mim? Vamos juntos à presença do juiz. Quem é o meu acusador? Que ele me enfrente. Vejam bem, é o soberano, o Senhor, que me ajuda. Haverá alguém que possa me condenar? Todos os meus inimigos serão destruídos, como a roupa velha comida pelas traças. Alguém entre vocês que respeite e obedeça ao Senhor? Alguém que vai imitar o servo do Senhor e que mesmo andando na mais completa escuridão, confia no nome do Senhor e se apoia em seu Deus? Saibam vocês que preferem acender o próprio fogo para se aquecer e iluminar o seu caminho, que viverão em sofrimento, sofrimento mandado por mim. Escutem-me, vocês que procuram a justiça, que buscam o Senhor. Olhem para a pedreira da qual vocês foram cortados. Vejam o poço de onde foram cavados. Sim, pensem em Abraão, seu pai, e em Sara, que os deu à luz. Vocês estão com medo por serem poucos em número, mas lembrem-se de que Abraão será apenas um quando eu o chamei. Apesar disso, eu o abençoei e ele se tornou uma grande nação. O Senhor voltará a consolar Sião, terá compaixão de sua terra destruída. Ele deixará os desertos de Israel cheio de vida como a região de do Éden. A terra seca e vazia terá flores e árvores como o jardim plantado pelo Senhor. Haverá muitas felicidades e alegria, hinos de gratidão e belas canções para mim. Palavra de Deus. Glória a Deus. Aqui está dizendo que o povo peca, mas o Senhor é misericordioso, que tem um pequeno remanescente, que o Senhor está vendo o seu sofrimento, as suas lutas, as suas amarguras, e que Ele está com você, que devemos confiar nele. E aqui eu me sinto nesta manhã consolada. Que o Senhor, Ele consola os nossos corações. Nesse momento aqui, Jesus ainda não tinha voltado.
Mas Jesus, ele veio para salvar aquela nação. Ele, sendo o próprio Deus, veio em carne e osso para os seus, e os seus não reconheceram. E Jesus nunca teve pecado algum, e ele foi levado à cruz do madeiro, seu sangue verteu, um sangue inocente, para nos reconciliar com esse Deus maravilhoso que nós estamos ouvindo e lendo acerca dele aqui no Pentateuco. E aqui mais uma vez Deus confirma no fundo da minha alma e no meu coração que mesmo sozinha, eu sendo mulher, a parte mais fraca, que muitos consideram fracos, estou aqui fazendo a vontade de Deus. Deus abriu este canal e eu não sabia o motivo que ele me pedia para abrir esse canal. Deus já sabia que eu iria ficar só, porque o meu neto era o meu companheiro. Ele ia comigo. A gente pregava, a gente falava do amor de Jesus para as pessoas. Agora ele está com a mãe dele, graças a Deus. A mãe dele está tomando conta dele, ali na casinha deles. Mas eu estou sempre aqui dando apoio, dando suporte, dando assistência. Não o abandonei. Estou na minha casa. E estou indo sozinha levar o ID do meu pai. E eu sei que aqui neste canal muitas almas estão se convertendo. Muitas pessoas estão ouvindo falar do amor de Jesus. E que Jesus está retornando, está às portas para vir buscar a sua igreja. E para a glória de Deus eu estou só, para levar o cumprimento desta palavra. E eu faço isso com alegria, com felicidade. Quando eu me sento aqui para falar da palavra de Deus para você, meu coração se rejubila de amor, de alegria por ter a companhia sua aqui comigo. E eu oro por cada um de vocês, todos os dias, que Deus venha dar graças e bênçãos sem medidas para cada um de vocês. À medida que eu leio, eu também aprendo, eu também me fortifico, eu me fortaleço, eu sinto que vocês estão orando também por mim. Tem 48 anos que eu me converti. Mas isso, que meu coração não seja orgulhoso, porque para Deus isso não é nada. O Senhor diz que todos os dias precisamos nos converter. Todos os dias precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. É errado quando se diz uma vez salvo, salvo para sempre. Não, você pode perder a sua salvação. O reino de Deus é tomado à força. Todos os dias. Um passo por vez. Nos fortalecendo em Cristo Jesus. Deus tem me fortalecido nessa jornada.
para que eu possa trazer essa palavra aqui para você. Por isso devemos vigiar, orar, jejuar, ter uma vida santificada na presença deles. O tanto de anos que eu sou convertida, isso não me dá e não me traz privilégio algum, porque a qualquer momento, se eu não estiver firme na palavra de Deus, eu caio, eu tropeço e eu perco a minha salvação. Porque se deixar entrar orgulho no coração, se deixar entrar a mediocridade, a hipocrisia, Deus não se agradará. É isso que está na palavra dele. Então que nesta manhã, eu e você possamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Pedir a Deus misericórdia e graça. E que Ele venha nos fortalecer para estarmos caminhando para os céus e acertarmos o alvo. Que as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dores esteja na sua vida e na minha vida. Seja forte, seja corajoso, corajosa, você consegue. Todos os dias um pouquinho, um versículo. Memorize esse versículo e você será abençoada. Quem te garante isso é Deus. Ele que nos concede a vitória. Amém? Então até a tarde, onde eu estarei voltando para estar ministrando a segunda porção. Tenham todos um bom dia.